eu acho que com a chegada do Dorival Júnior não vai ter mais pauladas como essa. Mas vai melhorar muito? Não. Até porque, insisto, a questão institucional, financeira, econômica, política e criminal, policial no Corinthians, a tendência é que nas próximas semanas seja ainda pior. O Flamengo mereceu crítica nos últimos jogos. E que também deveria ficar ali. Aliás, o Felipe sabe que o time foi mal. Liga no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. Fala aí, rapaziada, beleza? Vamos repercutir hoje a questão dessa vitória do Flamengo em cima do Corinthians de 4-0. Foi uma vergonha pro Corinthians. Dorival acaba de assinar com o Corinthians e aí a gente vai querer ver como ele vai montar esse novo Corinthians, porque o Corinthians não vem de bons jogos, de boas atuações. O Depay tá machucado, acredito que nas próximas semanas ele já dá uma melhorada, então vamos entender melhor como que foi essa vitória do Flamengo, a repercussão que deu e como o Dorival vai remontar esse time para que seja um time competitivo, beleza? Antes disso, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho. É de graça, rapidinho, todo dia tem um vídeo de notícia por aqui, beleza? Sem enrolação, bora pro vídeo. O Corinthians ainda vive dias realmente muito complicados, uma competição que não é tão complicada mesmo que a Sul-Americana. O brasileiro tá devendo bola, teve azar de pegar um Flamengo inspiradíssimo, o Flamengo do brasileiro e não da Libertadores, e deu a lógica. Lógica a vitória do Flamengo, claro que nunca vai ser lógico um placar como esse 4-0 e podia ter sido mais pro dono da casa e da festa, mas é o Flamengo que deve repetir mais vezes atuações como essa contra o Corinthians, que eu acho que com a chegada do Dorival Júnior não vai ter mais pauladas como essa. Mas vai melhorar muito? Não. Até porque, insisto, a questão institucional, financeira, econômica, política e criminal, policial do Corinthians, a tendência é que nas próximas semanas seja ainda pior. Dorival Júnior, é claro, ficou ali uma câmera o tempo todo nele, no Fabinho Soldado, registrando ali todos os momentos, as reações do novo técnico do Corinthians, que está prestes a ser oficializado, e do dirigente. E o soldado como soldado pra ele não fugir, né? Não, tranca a porta aí que senão ele vai embora. Eu tava até comentando isso, né? Eu falei, será que existe, aqui em off, será que existe essa possibilidade do Dorival? Você falou da parte jurídica, não tá que não teria como ele ficar ali à beira do campo, porque tem que ser registrado, tem o BID, tem os trâmites burocráticos. Mas será que existe a possibilidade dele voltar atrás? Acho que não volta, não. Não tem como voltar. Não, a galera tá brincando aí em rede social, mas eu acho que não tem como ele voltar atrás. Ficaria muito feio pro Dorival. Ficaria muito feio. Acho que ele vai topar. Né, Flávio? Você tem um cara que jamais faria isso, o Dorival Júnior. Não, é o Corinthians, é sempre... Com tudo que você pode falar do Corinthians... Tudo que você pode falar do Corinthians, problema, tá, tudo que você pode falar, mas o Corinthians é enorme. Você dirigir o Corinthians te traz um status. E o Dorival não tem essa passagem pelo Corinthians. Então é grandioso. Uma vez o Wagner Mancini tava saindo de um time, e ele tá muito bem no time. Não vou citar o time porque fica chato, mas... E aí eu falei com o procurador dele, conversa de amigo, porque toda pessoa... Aí disse assim, pô, por que ele tá saindo do sossego lá pro Corinthians? Eu falo, porque é o Corinthians, pô. Pra carreira do cara faz toda a diferença. Ele nem veio ganhando tanto a mais. E o presidente do outro time, de uma multa, ele abriu mão. Ele falou, não, poxa, o Corinthians é bom pro cara, é bom pra, entendeu? É uma coisa assim, o Corinthians, ele dá um status enorme. O cara que dirige o Corinthians, né, nem cara dirige de 3 dias. Aí, quando o cara morre, ele é 60 anos, assim, o ex-técnico do Corinthians, é coisa mais... Ué, o Ernesto Paulo, se Deus quiser ter uma vida longa, quando ele morrer, vai falar, o ex-técnico da seleção brasileira... Dirigiu um jogo só, mas contra o País de Gales, perdeu lá 1-0, mas dirigiu a seleção brasileira, mais importante que ele fez na vida dele, né? Então, essas coisas, acho que o Corinthians ninguém abre mão, não. E daqui a pouquinho a gente vai comentar essa história do Dorival Júnior, o Corinthians que deve oficializar nesta segunda-feira, deve anunciar oficialmente o Dorival Júnior. Agora destacando também a partida do Flamengo, em que show do Pedro, 2 gols, teve participação em mais um gol. O Pedro que voltou com tudo nesse Flamengo. Eu tava destacando aqui na abertura que eu acho que a jogada mais bonita do jogo não terminou em gol, Mauro Betting, que foi aquele lance que o Pedro vai rabiscando a defesa do Corinthians e acaba parando no Hugo, né? E assim, até pela plasticidade da jogada, que pena que não terminou em gol. Poderia ter sido o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro aí dos últimos tempos. Você sabe que no Estadão onde eu também trabalho com o Marco Souza, que faz o Gols Ilustrados, é um negócio maravilhoso, é um projeto fantástico na linha do Jepp Maia. Eu faço uma coluna toda semana, o gol da rodada, que eu chamo até de lance da rodada. E o lance da rodada vai ser essa jogadaça do Pedro, porque realmente não saiu o gol, mas é a jogada mais bonita do Campeonato Brasileiro, né? Como, por exemplo, na primeira rodada de São Januário, teve uma defesa do Gabriel Brazão, Gabriel Brazão, né? Um trava-línguas, goleiro do Santos, uma cabeçada monstruosa do Berrete, e fez uma defesa fabulosa, que por enquanto, pra mim, é a defesa do Brasileirão. Então tem lances como esse que às vezes não sai o gol,
gol, né? E que é mais lindo. Eu fiz ontem o jogo, por exemplo, da Champions League feminina, o gol da vitória inacreditável do Arsenal sobre o maior campeão da Champions League feminina, que é o Lyon. Um gol que a goleira, ela fura a bola no escanteio, ela tinha acabado de fazer uma baita defesa, a goleira do Lyon, a Engler. Aí a bola bate na zagueira dela, bate nas costas dela e entra. É um gol bizarro contra, assim, que é um lance horroroso, né? Mas o lance começa a definir a classificação do Arsenal para a grande final contra o Barcelona na Champions League feminina. E assim, o lance talvez mais feio do jogo é o que dá gol. E tem lance que começa a jogadaça do Pedro, que não sai gol, mas é mais bonito do que tantas coisas bonitas que fez o Flamengo ontem no Maracanã e pode fazer mais também. O Pedro já soma 4 gols em 5 participações desde que voltou de lesão. Existia essa dúvida, Vamp. Uma lesão séria, o jogador tá voltando, como é que vai voltar, se vai voltar a performar tão bem assim. E o Pedro tem dado conta do recado nesse Flamengo, que foi o nome do jogo, 2 gols e 1 assistência. Você vê, né? Já estamos aí para a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Pedro já é o vice-artilheiro da competição, né? O artilheiro é o Arrascaeta, que fez gol ontem com o passe do Pedro. Né? O Pedro já está com 4 gols e o Arrascaeta com 5. O Reinaldo com 4 também do Mirassol. E o Ferretti também com 4. Quer dizer, volta em grande estilo. Tem que ter muita atenção também na recuperação. Às vezes você se acha muito seguro e é uma lesão que te engana muito, né? Essa lesão de cruzado, ele já tem a 2ª, né? Então é um cara que, se tiver bem que nele tá, é titular da seleção brasileira. Por sinal, machucou no treino da seleção quando foi convocado, né? E ontem ele, a Arrascaeta e o De La Cruz jogaram muito. Acabaram com o jogo, né? O Pedro ainda meteu bola na trave de cabeça, o próprio Arrascaeta. E é um cara que, estando inteiro, que nem o Felipe Luiz falou, o time vai jogar pra ele. Jogando pra ele, quando ele machuca, ele já tinha quase 30 gols. Imagina agora ele voltando, o Flamengo jogando bem. O Flamengo deu um peso daquele Flamengo do Jorge Jesus, de marcação em cima, não deixando o Corinthians respirar. Porque em algum momento as pessoas até brincavam, viu, Mota? Falavam assim, o Flamengo do Felipe Luiz tem lampejo de marcação alta, igual a Jorge Jesus, e finalização do Tite, que não finalizava pouco. Ontem fez... É bem isso. Foi. Tinha sido isso. Ontem foi a melhor partida do Flamengo na temporada. E vai precisar jogar muito assim do Pedro para poder reverter a situação que ele se meteu dentro da Libertadores. Passando pelo Corinthians, falamos bastante do Flamengo e tem que elogiar muito o momento rubro-negro, que deve se manter assim, brasileiro. Libertadores dá para discutir, mas ainda acho que o Flamengo passa, e passando, mesmo se passar em segundo, problema para todo mundo que passar em primeiro, né? E Copa do Brasil, por óbvio. Assim, o Corinthians, você não pode cobrar do Rolando Ribeiro, né? É um interino, né? Qualquer interino, ok. Embora o próprio Andrade, ex-campeão pelo Flamengo Nacional em 2009, tenha aquela frase lapidar que eu gosto de usar sempre: todo treinador brasileiro é interino. Né? Até trabalhos longevos como o do Vojvoda, do Abel, a interinidade é absurda, né? Porque não se tem muita certeza ou se não se tem muita propriedade ou segurança de que esse trabalho vai perdurar, no mínimo, num tempo ideal, né? E o Corinthians, assim, né? Eu vinha mal, caindo pelas tabelas, literalmente, com o Ramon Dias, ainda que ele tenha sido demitido 3 semanas depois de ser merecidamente campeão paulista, né? Ele não estava legal. E fica aquela ideia de que tem trabalhos para recuperação de uma equipe. Foi o que o Ramon fez no Vasco, no Barrar, e foi no Corinthians, e foi muito além, né? O time que tinha uma média de 1 ponto por jogo, ele levou a Libertadores, ainda que hoje cada vez mais seja menos complexo chegar a uma fase inicial da Libertadores, mas nesse ano, bem mal comparando com o próprio Flamengo, o Corinthians foi um no Paulista e foi outro completamente na Libertadores, né? Ou aquilo que o Flávio Prado sempre fala, na Libertadores. Normal. Enfim. Não é a especialidade da casa. Pro Flávio, assim, era melhor até não ter se classificado pra Libertadores. Cara, pra isso era melhor direto pra Sul-Americana. Vende a vaga, assim, vende a Sul-Americana também. Até porque também não tá legal. Habla-se espanhola, é lógico. Até porque nas 3 partidas iniciais do Corinthians na Libertadores, as 3 iniciais, a 4 nem tanto, mas naquele acabou sendo eliminado, foram as 3 piores partidas da história do Corinthians numa Libertadores da América, desde a primeira em 77, quando só se classificava uma equipe, e o Corinthians tinha pela frente simplesmente o Inter do Paulo Roberto Falcão, que era o bicampeão brasileiro, um dos maiores times da história do futebol brasileiro. Então não era demérito na primeira Libertadores corintiana em 77 você não ir bem. Mas a partir da segunda em 91, quando é eliminado por um Boca, e por um Boca com Batistuta em campo, ainda que com aquela infelicidade do Guinei no primeiro jogo, e a chuva torrencial no Morumbi em 91, o Corinthians teve problemas, o próprio jogo das garrafadas contra o Flamengo do Luxemburgo na fase anterior, enfim. O Corinthians teve suas dificuldades em Libertadores, mesmo, por exemplo, quando de 2000 havia acabado de ser campeão mundial em janeiro, e em junho foi eliminado, ainda que pro então campeão, ainda porque o São Marcos defendendo o pênalti do Marcelinho Carioca. Os Corinthians é Asiago, né? É uma coisa impressionante, como era o São Paulo até 23 na Copa do Brasil, como você pode falar Palmeiras em Mundial, como você pode falar o Corinthians em Libertadores, né? Porque estão falando de um bicampeão mundial, mas que em nível sul-americano ainda tem um desempenho muito abaixo. Então o Corinthians, deste momento, com o Ramon Dias, dos últimos jogos do Ramon, ainda
aqui merecidamente campeão paulista, era um Corinthians mais daquelas 3 partidas pavorosas de Libertadores e esses jogos até agora muito ruins no Brasileiro. Mesmo algumas boas vitórias, como, por exemplo, contra o Vasco na Neoquímica Arena, ainda foram exceções por aquilo que o Corinthians estava acontecendo. Insisto, pelo histórico, inclusive o histórico recente do Dorival Júnior, não acho que vai demorar muito tempo para ele fazer uma equipe mais competitiva. Mas assim, daí para sonhar com o título de Sul-Americana, mesmo de outra Copa, por exemplo, a Copa do Brasil, e brasileiro não era favorito e está cada vez menos, é uma outra história. E aí, assim, digamos, ao final de 25, qual vai ser o balanço do Dorival Júnior? Primeiro, eu acho que será ainda o Dorival Júnior. Aí uma chutometria, um chute que não dá para saber nada no futebol. E o Corinthians também tem essas questões institucionais e policiais, criminais, políticas, econômicas, financeiras gravíssimas. Não são graves, são gravíssimas. Tem que aguardar também isso e os resquícios, né? Os desdobramentos de toda essa história no Parque São Jorge e Itaquera. Mas, assim, se não der mais nenhum título em 25, já não vai estar ruim, já vai estar um pouco melhor. Não acho mesmo que vai lutar para não cair, não é isso, não deve ser isso, mas enfim, é um Corinthians que vai ser mais competitivo. Para mim, isso não resta a menor dúvida quando o Dorival Júnior assumir mesmo. O Flamengo mereceu crítica nos últimos jogos. E que também deveria ficar ali. Aliás, o Felipe sabe que o time foi mal. Não pode perder de Central Córdoba. Não pode. Central Córdoba, perto do Flamengo, é um time amador. Tanto sabe, por isso que ele está dando essa entrevista. Sabe por quê, Flávio? Se você pegar a tabela, agora, no meio de semana, tem Copa do Brasil. Tudo tranquilo. O brasileiro, faltam 31 rodadas. Então, rapaziada, é isso. Foi uma vitória bem expressiva do Flamengo em cima do Corinthians. Felipe Luiz está fazendo um ótimo trabalho. Mas é um trabalho que eu acho que ainda dá uma oscilada, porque ele tá sentindo o time, pegando o jeito ainda. Alguns jogos o Flamengo perdeu de besteira, empatou. Então, assim, o time tá se engatinhando, tá começando a entender a forma como o Felipe quer que o time jogue. Isso é muito importante porque, assim, quando o time engatar, quando ele conseguir colocar todas as peças que ele quer, fazer as jogadas que ele imagina que dá certo, aí acabou. Aí provavelmente você pode ver uma outra versão do Flamengo de 2019 do Jorge Jesus. Não é um comparativo, mas está caminhando para chegar até lá. Em relação ao Corinthians, o Dorival vai ter bastante trabalho agora, no início, para ajeitar o time. Embora a gente já saiba mais ou menos como o Dorival como o Dorival joga, como ele monta um time, acredito que vai ter um impacto inicial ali, mas vai precisar de uns dias, de alguns, sei lá, uns 4, 5 jogos, se ele não for demitido antes, se perder. Mas vai precisar de mais ou menos uns 4, 5 jogos pra gente poder sentir mais ou menos como vem esse Corinthians. Tá no início do campeonato, então tem muita água para rolar ainda, mas vale destacar que o Flamengo já sai bastante na frente com esse bom futebol que ele tá apresentando e batendo um rival também, beleza? Essa é a minha opinião, quero saber a sua, deixa aqui nos comentários, se inscreva no canal, todo dia tem um vídeo novo por aqui, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Seu chão, craques em ação, análise no som, Footplay é paixão, Footplay é paixão.